E aí galera, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre a velocidade de escape. É um conteúdo muito simples, mas que cai bastante, então é bom a gente fixar esse conceito. Vem comigo! Então galera, na aula de hoje eu trouxe um exercício sobre a velocidade de escape para a gente treinar esse conceito. É um conceito muito simples, a fórmula é muito simples. Caso você não se lembre, você pode retomar aquela aplicação que a gente fez na última aula de desenvolvimento até chegar na fórmula. Mas se você lembrar da fórmula, vai ser muito fácil e esse conteúdo cai bastante nas provinhas. Então, vamos lá, o exercício diz o seguinte: a aceleração da gravidade na superfície de um asteroide é 3 metros por segundo ao quadrado. Se o raio desse asteroide for de 500 km, qual deve ser a velocidade que um foguete deve ser lançado para escapar da atração gravitacional do asteroide em quilômetros por segundo? Basicamente, você tem um foguete em cima de um asteroide e quer que esse foguete escape dessa atração gravitacional. Para isso, a gente precisa saber qual velocidade ele deve ser lançado e a gente está falando da velocidade de escape. Se você lembrar bem, a gente tem uma fórmula para velocidade de escape. A velocidade de escape vai ser raiz de quê? 2gm sobre r, tá bom? Só que se você lembrar daquelas últimas aulas, a gente viu que isso aqui, 2gm sobre r, pode ser transformado na gravidade vezes o raio, tá bom? Por causa daquela lei de Newton, da gravitação universal. Então, a velocidade de escape também tem a fórmula de raiz de 2gr, tá bom? Se você sabe a gravidade local, você utiliza essa fórmula. E se você tem as informações da gravitação universal, aquela constante, e da massa do planeta, aí a gente utiliza essa fórmula aqui, certinho? Como ele deu a aceleração local, gravitacional, a gente vai utilizar essa formulinha. Então, velocidade de escape aqui vai ser raiz de quê? 2 vezes. Quanto que é a gravidade? A gravidade é de 3 metros por segundo. Preste atenção nas unidades de medida, porque o raio ele deu em quilômetros. A aceleração em metros por segundo. E ele pediu a velocidade em quilômetros por segundo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que é mais fácil é transformar tudo para metros por segundo e depois transformar o metro em quilômetro. Basta dividir por 1000 o seu resultado, certinho? Então, vamos lá. O raio, a gente tem que colocar em metros. Ele deu 500 quilômetros. Isso vai ser 500.000 metros. Então, vezes 500.000. Certinho? Então vamos lá. Velocidade de escape vai ser igual a raiz de 2 vezes 500.000 dá 1 milhão. Vezes 3, 3 milhões. Certo? A gente coloca isso em notação científica para ficar mais fácil de tirar da raiz. Então aqui a gente tem raiz de 3 vezes 10 à sexta. Só que 10 à sexta dentro da raiz, eu posso cortar o quadrado com esse sexta aqui, e aí você tem que lembrar daquelas propriedades de radiciação, e aí a gente tem que a velocidade de escape. Quando a gente faz isso, esse número sai da raiz e divide por 2, porque aqui é raiz quadrada, certo? Então a gente vai ter 3 dentro da raiz e o 10 ao cubo vai ser fora da raiz. Lembrando que isso aqui está em metros por segundo. Como ele pediu em quilômetros por segundo, basta a gente dividir por 1000. E se a gente dividir por 1000, a gente vai cortar esse 10 à terceira. Então a nossa velocidade de escape vai ser raiz de 3 quilômetros por segundo, certinho? E essa é a nossa resposta final. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.